ter coragem de, mesmo na época que predominava o conceito da WHI, acolher essa mulher e tentar reequilibrar em doses fisiológicas os seus hormônios. Se a gente faz um acompanhamento, principalmente tendo uma base que a prática ortomolecular nos permite de olhar para dentro da célula, entender os mecanismos que precisam ser resolvidos da inflamação crônica, do estresse oxidativo, e ao mesmo tempo equilibrar os hormônios, e ao mesmo tempo também equilibrar os pilares de saúde, que eu fiz um método que hoje eu também ensino aos colegas médicos, assim, centenas de médicos hoje que já foram meus alunos utilizam também, que é o método dos 7 pilares. Esse método consiste em fazer uma anamnese voltada para cada pilar e aquilo que tiver desestruturado, reerguer, reestruturar. Então eu sempre inicio avaliando o ciclo circadiano, investigando sobre o sono, é o primeiro pilar que eu trabalho. Claro que isso não tem uma ordem, apenas de forma didática que eu organizei. Depois eu vou para a alimentação e intestino, perguntas voltadas, a anamnese inteiramente voltada para tentar identificar na história clínica o que pode estar errado. Depois eu vou para o pilar da atividade física, depois para o pilar mitocondrial. Entender as disfunções mitocondriais, eu acho que é fundamental. Eu acho que hoje, no nível da medicina que nós vivemos, principalmente caminhando para essa medicina de precisão, não entender disfunção mitocondrial é ficar muito no superficial, né? Não tem como. Hoje as mitocondriopatias, elas acabam recebendo outros nomes de várias doenças, quando na verdade, se estivesse tratando a mitocôndria, várias outras doenças não aconteceriam. A mitocôndria é uma organela tão importante que é a única organela do mundo que tem um congresso mundial anual sobre uma organela celular. É o congresso, né, que eu acho que foram 2 anos seguidos que aconteceram na Alemanha. Esse ano, se eu não me engano, vai acontecer na Alemanha também, em outubro ou setembro. Então, a mitocôndria, ela ainda tem muita coisa para a gente aprender sobre mitocôndria, eu creio, mas o pouco que eu já aprendi muda a vida dos meus pacientes e eu criei um pilar para isso. Eu dou uma importância de um pilar inteiro para a mitocôndria. Aí vem, em seguida, o pilar do equilíbrio hormonal e depois vem tudo aquilo que transcende o corpo, né? Que aí eu criei o pilar emocional, faço algumas perguntas para buscar o emocional do paciente e a espiritualidade. Então eu trabalho muito esses 7 pilares porque foi a forma que eu consegui trazer de um aspecto mais didático e que ao mesmo tempo eu busco, através de cada pilar, que vai exigir que o paciente mude o seu estilo de vida, que é um completo equívoco nós pensarmos que a nossa prescrição vai resolver a vida do paciente, que ele vai ter que o que precisa acontecer de bom vai ser através da minha prescrição hormonal, que vai ser através da minha prescrição de qualquer outra coisa. Não. Aquilo ali eu sempre digo para o paciente que é um adjuvante no tratamento, mas o que realmente muda é a mudança do estilo de vida, são as condutas baseadas nas decisões diárias, porque é epigenética. Ep está acima da genética, né? Então, independente do que o indivíduo herdou, a gente pode melhorar muito a condição e evitar que algumas doenças que existem no código genético de cada pessoa se manifeste através de um bom estilo de vida, né? Então, eu defendo muito isso. E hoje a minha consulta ela é pautada nessa visão integrativa, de retorno da fisiologia. E as terapias hormonais que eu sou tão apaixonado é apenas um pilar, né? Que eu não deixo de cuidar, mas eu também não cuido apenas dele, né? Às vezes a gente vê pessoas que são completamente voltadas para aquilo que gostam de fazer. Tem pessoas que falam que o que resolve é alimentação e dieta. Eu já falei muito e preguei muito sobre o The Big Two. Se a gente fizer uma boa alimentação e dieta, está resolvido. Depois eu fui vendo que não dava. E outros pilares foram crescendo e hoje eu tenho 7. E tem sido muito bom trabalhar com esses 7 pilares, trabalhar com os meus mentorados, meus alunos, né? Mais de 300 médicos já tiveram aula comigo sobre esse tema. E eu estou terminando meu livro sobre esse assunto, são os 7 pilares fundamentais da saúde, a minha visão sobre um cuidado 360 do paciente. Hoje estou fazendo isso. É bom, é muito bom transmitir isso, porque se você fala, o vento leva, se você escreve na pedra, fica para sempre. Verdade. Antes da pandemia, se calculava que 30% da população economicamente ativa estava em estresse pós-traumático, que antigamente se chamava surmenage, fadiga adrenal, exaustão, etc. Um nome no Código Internacional de Doenças é chamado síndrome de estresse pós-traumático, onde existiria uma
não existiria um aporte suficiente da cápsula suprarrenal para cumprir com as necessidades do organismo. Depois da pandemia, se calcula que 70% da população economicamente ativa estaria nessa situação. E esses tipos de pacientes nem percebem que estão nessa situação. Eles andam por inércia. Existe uma lei de Newton que diz que a todo corpo que você vai dar um empurrão inicial na superfície lisa, ela vai manter constante a velocidade até que encontre um problema no meio do caminho. E então, depois da pandemia, se está vendo, e antes da pandemia também se via muitos pacientes que tinham importante esgotamento do eixo hipotalâmico hipoficiário. Então, de repente, você tem um paciente, homem ou mulher, que chega com 50 anos, e não é incomum, inclusive, pacientes com 30 anos, 35 anos, que chegam até o consultório, um homem que tem uma testosterona total baixa, uma testosterona biodisponível baixa, e junto com ele tem um LH baixo, que é o que comumente chamamos de hipogonadismo secundário. Qual é a frequência que você tem visto no grupo de mulheres, porque você já deixou claro que você atende predominantemente mulheres, não é que você seja discriminado, são que mulher te procura mais que homem. Como é a conduta nessas circunstâncias? Como você define, como canaliza o estresse como um fator? Porque foi o estresse que levou a essa situação. Excelente. Como vocês canalizam isso hoje em dia? Excelente. Inclusive considerando que nos últimos 30, 40 anos a mulher entrou no mercado de trabalho. Há 40 anos atrás era rara a mulher. Hoje em dia, na faculdade de medicina, é 90% mulheres, 10% homens. Na nossa época, era uma mulher, um artigo raro na faculdade de medicina. Então, ela mudou o tipo de estresse. Hoje ela tem que sair na rua, tem que trabalhar, compete com o marido, tem um estresse do trânsito, tem uns motoboys prontos para dar dor de cabeça, etc. Coisa que ela não tinha antes. Antes, a única preocupação era fazer que os crises... E tinha a crise do climatério, quando os filhos iam embora da casa, e dava o famoso síndrome do ninho vazio. Hoje vemos isso com pacientes com 30 anos de idade. Sim, e eu tenho tudo isso lá em casa, primeiro. Eu sou esse homem que, muito precocemente, tive deficiência da testosterona, tive deficiência, desarranjo de todo o eixo hipotalâmico hipofisário gonadal e adrenal, muito por conta do estilo de vida. Então... como eu comecei a fazer plantão muito cedo, antes de formar eu já fazia plantão acompanhando médicos para poder aprender mais sobre plantão, eu tinha a ideia assim que eu formei de que eu ia resolver a vida das pessoas através da prevenção, e fui trabalhar em unidades de saúde da família, fazia palestras e sempre gostei muito disso, mas me frustrou no primeiro ano e eu falei, não é aqui que eu vou salvar. E aí eu fui me dedicar e fazer treinamentos e me especializar em suporte avançado de vida. E aí eu permaneci coordenando emergências, portas de entrada de hospitais regionais, 9 anos na UTI, coordenando, sendo diarista da UTI. Ali eu me sentia muito bem porque eu salvava imediatamente aquela vida. Mas depois, com mais maturidade, né, demorou muito essa maturidade, 10 anos, né, quase, 9 anos para cair a ficha de que eu não estava salvando ninguém. Eu estava prolongando o sofrimento daquelas pessoas porque a grande maioria não retornava com uma saúde plena. E ali caiu para mim que eu precisava aprender alguma coisa mais. Foi quando eu vim para uma visão mais integrativa. Mas eu sou essa pessoa que tinha uma testosterona de 280 com 32 anos. Já teve filhos nessa época? Não tinha, já tinha um. E agora, aí depois eu fiz mais um. Não precisa ter testosterona para ter filho, essa é a prova. Essa é a prova real. Pelo contrário, a tentativa de elevar a testosterona vai bloquear a espermatogênese, né? É o contrário, inclusive. E aí, hoje eu tenho 2 filhos, Enzo e Eva. Enzo está com 16 anos, Eva está com 12. E a minha esposa é essa mulher que você citou. A minha esposa é uma pessoa altamente competitiva e que se cobra muito. Ela é médica, dermatologista, e hoje ela atua na dermatologia com a visão integrativa. Ela tem curso de dermatologia integrativa, ela ensina visão integrativa para dermatologistas que eu não tinha noção, que não tinham nenhuma compreensão sobre o tema, e é muito bom falar sobre isso. E a minha esposa, de fato, ela tem que cuidar dos meninos, cuidar de mim, cuidar da casa, cuidar da profissão, ser muito boa em tudo. E não tem suprarrenal que aguente. Toda vez que a gente tem uma demanda maior do que a nossa capacidade de produzir, a gente acelera o envelhecimento de qualquer órgão, de qualquer máquina. Toda vez que a gente dá, né, um trabalho para uma máquina maior do que a sua capacidade de trabalhar, a gente está acelerando o processo de vida útil. E assim acontece muito com a suprarrenal,
que produz hormônios relacionados à sobrevivência. Nós temos hormônios esteroides que estão relacionados à permanência da espécie, à fertilidade, mas sobrevivência, se a gente pudesse escolher um único hormônio que tivesse um peso maior, seria o cortisol, eu creio. Uma vez que é impossível ter fluxo sanguíneo para o cérebro, fugir de um problema, fugir de algo perigoso ou enfrentar algo necessário sem o nível adequado de cortisol. Isso sendo bem simplista. Isso sendo, assim, para escolher apenas um. E esse cortisol, que não é hormônio do estresse, é o hormônio que nos capacita a enfrentar o estresse, ele também é produzido por uma glândula periférica que também não tem uma vida útil tão longa, assim como os ovários, assim como o testículo. E se nós começamos a ter uma demanda tão grande como temos hoje, basta ter isso aqui para ter uma deficiência de cortisol. Basta ter mais de 30 anos hoje para ter uma deficiência de cortisol. E eu percebo também, a literatura não fala tanto sobre isso, mas na prática, ao longo desses 15 anos trabalhando com isso, de que quando começa com um nível de estresse elevado, e aí tem o pilar da saúde emocional para a gente trabalhar esse estresse, tem a questão do ciclo circadiano para trabalhar também a produção do cortisol, porque virou uma regra as pessoas dormirem após meia-noite, quebrando completamente seu ciclo circadiano adequado e fazendo a suprarrenal produzir cortisol por mais tempo ao longo do dia, que vai ter aí uma condição de atrapalhar a funcionalidade da melatonina, né, considerando que os dois regulam esse ciclo circadiano. Quanto mais tempo eu produzo cortisol, menos ação dessa melatonina, tão importante como antitumoral, antioxidante, né, como anti-inflamatório e regulador do ciclo circadiano. E aí esse cortisol, que é produzido até mais tarde todo dia, mantendo o paciente acordado por vários estímulos e a crença da necessidade de que precisa ser produtivo à noite, faz a pessoa não ter uma produção adequada logo no dia seguinte. E uma das queixas muito comuns, que ao meu ver é quase que patognomônica de deficiência de cortisol, é acordar cansado.